Bom dia. Nós vamos, nós vamos cultuar a Deus conversando a respeito da sua revelação, a respeito da sua misericórdia, a respeito da sua palavra, né? Como é que a gente tem feito isso? Sempre é bom dar uma relembrada para poder ingressarmos nos temas já bem alimentados da maneira, dos critérios que a gente utiliza. Então, como é que a gente faz? Jesus, esse é o princípio. Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus. Deus se revelou a todo mundo, tá? A Bíblia diz que pela natureza, de muitas maneiras, Deus sempre se revelou, desde os tempos de Adão até a última pessoa que vai existir sobre a face da terra. E ele se revelou sempre da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo recado. Deus não muda, não há mudança em Deus. O ser humano também não muda. Muda vários aspectos, mas o ser humano em si é o mesmo e Deus fala da maneira tão simples que qualquer pessoa, a Bíblia chega a usar na ilustração que até aquelas pessoas com dificuldades cognitivas, elas podem compreender sobre Deus. Porque a natureza, tudo fala de uma maneira tão clara, tão simples. Deus se revela a todo ser humano. E Jesus é a melhor revelação da revelação de Deus, tá? Então, como é que a gente faz com isso, com essa informação? Então, a gente pega Jesus, quem ele foi, quem ele ensinou, o que ele pregou, entende? E a gente agora vai avaliar tudo. Então, o princípio é assim: tudo no mundo, dentro ou fora da Bíblia, tudo, qualquer coisa no mundo, dentro ou fora da Bíblia, que é coerente com Jesus, que é coerente com seu ensino, que é coerente com a sua maneira de ser, de orientar, de viver, né? Tudo que seja coerente com Jesus é de Deus, é palavra de Deus, é a revelação de Deus. E tudo no mundo, dentro ou fora da Bíblia, que seja incoerente com Jesus, que não seja harmonioso com o ensino dele, com a vida dele, com a maneira dele, né, dele se expressar, dele conviver com as pessoas. Tudo que não seja coerente com ele não é de Deus, não é da revelação de Deus, não é o ensino de Deus. Deu para entender? Foi coerente com Jesus? É de Deus. Não foi coerente? Não é de Deus. Né? É por isso que as religiões têm muita coisa falha. Inclusive o judaísmo. Jesus mesmo consertou muita coisa de Moisés. Não só falando, mas vivendo. Muita coisa. O próprio cristianismo tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus. Foi criado ou por Paulo ou por uma série de momentos históricos. Foi inventado, criado, e a gente coloca isso como verdade porque nos passaram essa informação como verdade. O que a gente deve fazer? Pergunta a Jesus. Qualquer coisa dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, pergunte a Jesus. Se ele disser sim, eu concordo, é de Deus. Se ele disser não, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não tem nada a ver com o que eu ensinei, então não é de Deus. Só isso, simples. Não é porque é do cristianismo que é o correto. De maneira nenhuma. Né? Tem muita coisa que foi inventada, juntada no nosso meio e que não tem nada a ver com Jesus. Pelo contrário, grande parte dessas coisas são contrários a Jesus. Ensinam diferente do que Jesus ensinou. Tá bom? Pegando toda essa informação, é que a gente tem analisado os salmos. Tá? Então, estamos no Salmo 38 e até agora, somente 2 salmos a gente encontrou que é totalmente coerente com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Só. O resto é misturado com uma série de coisas contrárias a Jesus. E que, então, não serve para adoração. Né? Embora a gente use muito
pois são incoerentes com o ensino de Cristo. Então vamos ver aqui sobre, né, a cristianização. Vamos ver o Salmo 38, que é que ele reserva para nós hoje. Nós vamos dividir o Salmo em, cadê? Nós vamos dividir em 3 partes. O Salmo tem 22 versículos. A gente vai dividir em 3 partes. Então, a primeira parte, arrependimento do pecador, é o título que é atribuído ao Salmo, né? Atribuído pelos os tradutores, tá bom? E o título que vem do original diz Salmo de Davi para lembrança. A gente está sempre lembrando também, né, para ajudar a gente a compreender o texto, a gente está sempre lembrando que quando o texto diz assim, Salmo de Davi, quer dizer o seguinte, foi escrito por ele ou por alguém que ele pediu ou mandou que escrevesse. Ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então, essas 4 opções quando o texto diz Salmo de Davi. Tá bom? Então vamos ver aqui o Salmo. O Salmo é o 38. Senhor, não me repreendas em tua ira, e não me castigues em teu furor, raiva, ódio. Não me repreendas, não me castigues, porque tuas flechas me atingiram e tua mão pesou sobre mim. Na minha carne nada há que esteja saudável por causa da tua ira. Não há paz em meus ossos por causa do meu pecado, porque minhas maldades ultrapassam minha cabeça, elas são como carga pesada demais para mim. Minhas feridas fedem e estão apodrecidas por eu ter sido tão tolo, tão tolo. Eu estou perturbado e abatido, ando o dia todo em sofrimento, porque meus lombos ardem muito, e nada há que esteja saudável em minha carne. Aí até o versículo 7, tá bom? Vamos analisar. Primeiro, nada a ver com Jesus, nenhuma dessas coisas. E a gente vai analisar, então a gente vai ver por que não tem nada a ver com Jesus, tá? Agora, entre as incoerências com Jesus, aí a gente tem aqui algumas coisas. No versículo 1, a gente primeiro vai falar de todos os versículos, depois a gente vai para os comentários, tá? Então, versículo 1. Senhor, não me repreendas em tua ira e em teu furor. Segundo, versículo 2. Tuas flechas me atingiram e tua mão pesou sobre mim. Senhor, não há paz em mim por causa do meu pecado. Estou doente por causa de tua ira. Minhas maldades vão além de mim mesmo, e são pesadas. Senhor, minhas feridas fedem, porque eu tenho sido muito tolo. Tenho estado perturbado, abatido e em sofrimento. Meus lombos ardem muito. Estou muito doente, Senhor. É o que o salmista, então, resumindo o que o salmista disse na sua oração. Vamos, então, analisar agora, né? Vamos ver exatamente o que é sobre tudo isto. Veja só. Primeira incoerência, né? O salmista aqui não entende um Deus sem iras, raivas, furor e ódio. Não tem nada a ver com Jesus. Entendeu? Ele compreende, e quem lê Moisés, quem lê os textos de Moisés vai entender isso. Um Deus de raiva, um Deus raivoso, vingativo, né? Vai lá e destrói todo mundo, vai lá e mata todo mundo. Moisés estende e mata todo mundo, né? Esse é o Deus que Moisés entendeu e que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com o verdadeiro Deus. Nada. Então,
Ele não entende um Deus sem iras, raivas, furor e ódios. Não conhece Deus. Segunda incoerência, né, dele com Jesus, não entende um Deus que não castiga e não fere pessoas. Não consegue entender. Para ele, claro, conhecendo Moisés. Mas veja só, mas então ele não tem culpa, não é? Porque ele leu isso, ele estudou isso. Não, veja só, a Bíblia coloca que quando nós estamos voltados para Deus, ele nos dá discernimento. O texto pode até estar dizendo uma coisa, mas isso não é coerente, porque o meu discernimento entende que aquilo ali não é a vontade de Deus. Entendeu? Então, Deus fala pela Bíblia? Fala. Mas Deus também fala pelo discernimento que ele coloca. A Bíblia chega a dizer que a gente passa a ter a mente de Cristo. Mente de Cristo não é o de Jesus em si, mas é a ideia da revelação de Deus. Então, mesmo Adão, mesmo Moisés, tinha esse bom senso. Ele sabia, né, entender o que era de Deus e o que não era de Deus, mesmo sem conhecer Jesus. Entendeu? Então, muito bem. Não entende um Deus que não castiga e não fere pessoas. Outra incoerência com Jesus. O salmista não compreende um Deus que ama igualmente todo mundo. Não. O salmista entende que Deus ama uns e odeia outros, despreza outros. Ok? Então, isso é incoerente com Jesus. Jesus ensina um Deus que ama todos igualmente. Igualmente. Outra incoerência com Jesus é a quarta incoerência. Reconhece que é tolo, criança, e isto gera muitas aflições. Isso é o lado positivo dele, né? Ele acredita, ele sabe que não entende, que reconhece que é tolo, que é criança, e isto gera muitas aflições na vida dele. Isso é positivo, tá? Tem até uma certa incoerência com Jesus. Por que não está na lista das incoerências, né? Porque, na verdade, isso aqui é um jogo. Sabe aquela coisa que você chega assim e diz assim, eu sei que eu sou errado, mas você realmente você não reconhece. Está fazendo um jogo para que o outro se sensibilize com o que você está falando. A quinta incoerência com Jesus, mas ele não entende que Deus, o salmista, não entende que Deus ameniza nossas criancices. Tá bom? É a nossa salvação. A gente faz tolice o tempo todo com as nossas infantilidades, com as nossas criancices, uns contra os outros e até contra nós mesmos. Mas Deus, na sua misericórdia, vai amenizando, vai fazendo com que a gente não sofra tanto as consequências dessas tolices que fazemos. Por que ele faz isso? Porque ama. Ama muito. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, né? Criancinhas, eles fazem as tolices deles e a gente, até que alguma coisa, a gente deixa eles sofrerem para aprender, né, com o erro. Mas tem coisa que a gente protege e não deixa que eles sofram diante das tolices deles. A quinta incoerência com Jesus, né? Aliás, essa é a quinta, né? Não reconhece, não entende que Deus ameniza. Sexta incoerência, reconhece que é pecador, mas não entende que foi perdoado. É outra coisa importante. Ele não entende, o salmista, que ele é pecador, mas ele foi perdoado. Aonde? Não importa. Não importa. Foi perdoado. O amor de Deus dá esse entendimento ao coração da pessoa de que ele foi perdoado.
O próprio Davi, né, em um dos salmos, ele diz que Deus não considera, como é que ele diz ali no texto? Ele diz que Deus não olha para os seus pecados, que Deus não. Entendeu? Então ele compreende isso, foi perdoado. A sétima incoerência com Jesus. Não entende que perdoado, as consequências são amenizadas. Cometemos pecados, os pecados têm consequências. E a gente sofre muitas delas, mas Deus ameniza muitas delas, para que a gente não sofra tanto diante das tolices que a gente comete. A oitava incoerência com Jesus. Não entende que perdoado está de novo em paz com Deus. Somos pecadores, por causa disso, estamos em atrito com Deus, em desobediência a Deus, mas quando perdoados, nós reatamos a nossa paz com Deus. A gente passa a ter paz com o Senhor, entendeu? Então isso faz uma diferença na vida da gente. Perdoados, crendo que fomos perdoados nossos pecados, essa paz ela reina na nossa relação com Deus. Não merecemos e sabemos disso, mas nós aproveitamos ao máximo essa relação, porque Ele ama. A nona incoerência com Jesus. Não entende que estando em paz com Deus, está em paz consigo e com todas as outras pessoas. Aí o salmista escorrega. Quando você está em paz com Deus, você termina ficando em paz com você e naturalmente você quer paz com todo mundo ao seu redor. Você está em paz com Deus, você quer paz, você estará em paz com você e estará em paz com o mundo. Você quer o seu bem e quer o bem de todos ao seu redor, porque é natural quando você está em paz com Deus. Ok? Isso o salmista não compreendia. A décima incoerência com Jesus. Não entende que Deus nos dá fé que supera abatimentos. Quanto maior desfrutamos dessa fé que ele nos dá, menos abatimentos nós temos, porque mais confiamos, mais descansamos, mais sabemos da sua maneira de agir, mais relaxamos. E isso vai tirando os abatimentos, as angústias, as tristezas no coração da gente, porque a gente está descansando. Estamos em meio a turbulências. Às vezes nem está, mas a nossa cabeça acha que está. Muito bem. Então estamos em meio a turbulências, mas quanto mais desfrutamos dessa fé que ele nos dá, menos turbulência a gente vê e sente que esteja ao nosso redor. E o décima primeira incoerência com Jesus. Esta parte do Salmo é um bom e mau exemplo, um bom e um mau testemunho de alguém que diz adorar e servir ao Senhor. Tá certo? Então esse é o Salmo 38. Antes de passarmos para o outro momento do nosso culto, deixa eu só relembrar aqui, as comemorações que estamos vivendo dos mais de 100 mil visualizações dos nossos vídeos. Mais de 100 mil desde o início em 2021, tá? Final de outubro de 2021. Então, desde lá, nós estamos com mais de 100 mil visualizações dos nossos vídeos. E a gente está comemorando, louvando a Deus, agradecendo. E convidando as pessoas a que se inscrevam no nosso canal e que também possam curtir, os nossos vídeos, para que a gente possa ir mais longe, chegar a mais pessoas
a partir dessa ação, não é? Que você vai fazer de se inscrever e de curtir os nossos vídeos, tá bom?